Olá, muito boa tarde para você. Você acompanha a partir de agora, aqui pela TV Justiça ao vivo, o Encontro Internacional Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção. Como e por que o Compliance importa? Este evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e será aberto pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Luiz Fux. Vamos então acompanhar a solenidade de abertura. Os advogados do Brasil, o doutor Felipe Santa Cruz, o ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner do Rosário, as conselheiras e conselheiros do CNJ, Candice Lavocá Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Marcos Vinícius Rodrigues, Maria Tereza Willy Gomes, Luiz Fernando Keppen e André Godinho. O doutor Walter Schwenkner, secretário-geral do CNJ, e o doutor Marcos Lívio, secretário especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica do CNJ. O desembargador Henrique Abiakel, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e o doutor Marcelo Zenkner, diretor de Governança e Conformidade da Petrobras. Tem a palavra o ministro Luiz Fux. Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de saudá-los, cada um individualmente, na ordem de visualização aqui do meu painel. Peço escusas para não fazê-lo pela ordem dos cargos ocupados, mas para que não erre, a melhor forma é saudar à luz da imagem. Então, eu gostaria de saudar os nossos conselheiros que vejo aqui. Em primeiro lugar, vejo o conselheiro Marcos Vinícius, a conselheira Flávia Pessoa, a conselheira Maria Tereza Willy, conselheira Candice Jobim, conselheiro Luiz Keppen, o ministro André Mendonça, nosso ministro da Justiça, e saudar também aqui os representantes das associações, minha amicíssima, querida juíza Renata Gil, da minha origem, do Rio de Janeiro também, Eduardo Brandão da JUF, o desembargador Henrique Abiakel, doutora Noêmia Aparecida, Marcelo Zenkner, da Compliance da Petrobras, doutor Matheus Pupi, ministro Wagner, que agora está conosco aqui, Felipe Santa Cruz, que aparece aqui, nosso presidente da nossa querida Ordem dos Advogados do Brasil, e tenho a impressão que são as pessoas que eu estou conseguindo aqui visualizar. Eu queria, de antemão, dizer da importância desse evento através de um fato histórico muito importante. O professor e Nobel da Paz, Elie Wiesel, certa feita foi questionado por que o mundo vivenciou a morte de tantas pessoas nos campos de concentração, mais de 6 milhões de ciganos, judeus e outras raças que não eram puras na visão do Terceiro Reich. Ele, então, se manifestando na Casa Branca, ele disse que as pessoas têm o direito à diferença, mas as pessoas não têm o direito à indiferença. Eu diria a mesma coisa em relação à corrupção. A corrupção, ela reclama foco, atenção, vigília. E o perigo do prosseguimento da corrupção é exatamente esse perigo da indiferença. Então, é exatamente uma
gratíssima satisfação que eu realizo a abertura do webinário Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção, como e por que a atividade de compliance importa, que será muito bem explicitada pelo Dr. Zenkler, e num movimento de atuação constante pelo Conselho Nacional de Justiça em relação às razões públicas erigidas na nossa Constituição Federal. O escopo desse trabalho, desse fórum, é exatamente a escuta ativa e a escuta múltipla desses diversos segmentos nacionais e internacionais. Temos aí os serviços de tradução em relação ao compliance e ao combate exatamente à corrupção com as experiências de Alhures. Quando eu falo da corrupção, eu procuro chamar a atenção, assim como fiz no meu primeiro voto, que proferi mal ingressado, pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, de que a corrupção ela representa mais uma região brasileira sem saneamento, sem saúde, uma criança sem merenda, um hospital sem leitos. Eu tenho a impressão de que corruptos e corruptores, eles, no afã de maximizarem as suas rendas através da apropriação da coisa pública, eles não se dão conta de que eles cometem um crime contra a humanidade na medida em que eles deixam se perpetuar essa situação de carência que faz com que muitos brasileiros, principalmente esses brasileiros que hoje estão morrendo pela pandemia, vivam absurdamente no limite da sobrevivência biológica. Corrupção rouba da sociedade escolas, hospitais e serviços vitais. E sem prejuízo, numa questão objetivamente ligada à ordem econômica, afastam investimentos estrangeiros importantíssimos para o nosso país e retira de nossas nações, das nações evoluídas como o Brasil, os seus recursos naturais. Há determinados dados que são alarmantes. O primeiro deles é que um país que ocupa uma posição dramática no ranking da corrupção é um país desprezado pelos investidores estrangeiros nos seus relacionamentos comerciais. De acordo com a ONU, imaginem os senhores que são números que nós não tínhamos a menor noção. Mas, de acordo com a Organização das Nações Unidas, dados de 2018, cerca de $1 trilhão de dólares são pagos em subornos, enquanto 2 trilhões e 600 milhões são desviados pela corrupção. O que representa, num cálculo dos economistas, 5% do PIB mundial. Essa corrupção endêmica, ela subverte a lógica e os valores republicanos pela eliminação das fronteiras entre o público e o privado. O professor Raimundo Faoro, na sua memorável obra Os Donos do Poder, ele afirma exatamente que as pessoas que ocupam posição hierárquica se apropriam levianamente da coisa pública, gerando um efeito devastador da corrupção que se amplia para diversos outros crimes
e atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, tráfico transnacional de drogas, de armas, de munição, crimes contra a administração pública, o que é pior, terrorismo. A grande verdade é que depois do dia 11 de setembro, acabaram os sigilos. O segredo deixou de ser a alma do negócio, porque verificou-se que o terrorismo que abalou o World Trade Center era financiado por esse direito, por esse dinheiro escuso, por esse dinheiro ilícito que contava uma estratégia de sigilo em determinados países evoluídos e mesmo em paraísos fiscais. Então, esse evento que realizamos hoje, com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, revela que o problema da corrupção não é um problema específico, regional. É, na verdade, um flagelo global. E exatamente por isso é que há documentos transnacionais que se voltam contra o crime organizado e cujas disposições foram utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma das operações mais exitosas contra a corrupção, que foi o Mensalão, e que agora vem se repetindo na aplicação da Operação Lava Jato. Eu me refiro ao Tratado de Palermo a respeito do crime organizado transnacional, que foi internalizado em 2004 pelo Decreto 5.015. E também a Convenção de Mérida, de 2006, contra a corrupção, internalizada pelo Decreto 5.687. Então, a cooperação penal internacional tem sido múltipla, mercê de o Brasil ter adotado vários e vários diplomas legais para combater a corrupção. E eu recordo aqui, apenas enumerando como o Brasil procura se dedicar à erradicação dessa corrupção que leva a um efeito danoso no tocante às desigualdades e ao próprio direito à vida e à dignidade da vida da pessoa humana. Eu me refiro à Lei 9.613, que tipifica o crime de lavagem de dinheiro, depois alterada pela 12.683, a Lei da Transparência, a Lei de Acesso a Informações, a Lei de Combate às Organizações Criminosas, que vem fazer uma distinção com o pretérito crime de quadrilha, e a lei que possibilitou o plea bargaining, que é a nossa colaboração premiada, muitíssimo utilizada na Operação Lava Jato, com muito êxito. Vários outros diplomas têm se referido não só ao campo penal, mas também ao campo administrativo civil, como a Lei 12.846, que instituiu os acordos de leniência e também estabeleceu programas de compliance, que são muito importantes e que serão aqui explorados também nesse seminário, e que nos permite dizer que o Brasil, com a graça de Deus, nunca mais será como era. Mas nós temos um trabalho árduo pela frente, que essa iniciativa do CNJ, juntamente com o gesto generoso dos partícipes nesse evento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é também a iniciativa reconhecida como ENCLA,
que constitui exatamente um fórum de diálogo e de atuação conjunta entre os diversos poderes da República e as diversas entidades que compõem a República Federativa do Brasil. A ENTA realmente é a principal rede hoje de articulação e discussão para a formação de políticas públicas voltadas ao combate desse crime, mas também é objetivo princípio e consta do eixo, de um dos eixos que nós erigimos, tão logo assumimos à frente da presidência do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, quando então assumimos o compromisso do combate à corrupção como absoluta prioridade concernente ao eixo número 4 da nossa proposta de gestão. E não só o combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, mas, acima de tudo, a recuperação séria e eficiente de ativos que tem um efeito dissuasório magnífico nesse plano do combate à corrupção. Porque até então, os corruptos, os corruptores obtinham os seus recursos e mantinham-nos guardados num país sob segredo. Agora, esses ativos são recuperados numa demonstração inequívoca de que efetivamente o crime não vai compensar. Recentemente, um dos maiores corruptos e, ao mesmo tempo, corruptor, teve de devolver ao Brasil 99% daquilo que obtivera ilicitamente, restando-lhe apenas 1% como alimentos necessários vitae. Esse é um exemplo que, além da pena, tem uma capacidade muito expressiva de dissuasão, porque a corrupção é uma ambição desmedida por dinheiro, e por dinheiro ilícito. E esse dinheiro volta ao país para ser aplicado em programas de notável desenvolvimento social. Então, quando eu digo que o Brasil nunca mais será o que é porque a sociedade brasileira não aceita mais retrocessos. A sociedade brasileira, o sentimento constitucional do povo é que as nossas instituições, especialmente o Poder Judiciário e agora o Conselho Nacional de Justiça, enfrente com coragem, com valentia, a criminalidade organizada, os seus consectários da lavagem de dinheiro e da corrupção. Nós temos esse compromisso e nós não permitiremos que a sociedade brasileira, que conquistou desde o movimento dos caras pintadas os seus objetivos nobres de erradicar uma atividade ilícita que se espraiava por todos os segmentos do poder público, a sociedade brasileira não abdicará dessas conquistas e contará com isso, com o auxílio do Poder Judiciário e do Conselho Nacional de Justiça. São compromissos desafiadores, são compromissos que elevam a nossa democracia e, acima de tudo, consagra o nosso país como um verdadeiro Estado de direito, Estado democrático de direito. Daí a relevância desse nosso evento, que é onde, como já nominei, representantes do Judiciário, do Executivo, da Academia, palestrantes nacionais, estrangeiros,
membros da sociedade civil que vão refletir sobre esse tema e trazer, digamos assim, uma diversidade de conhecimentos e de troca de experiências que tenho certeza que será absolutamente essencial para que nós consigamos reduzir a corrupção sistêmica e construir uma sociedade brasileira na qual a moralidade e a ética sejam pilares do nosso Estado, sejam componentes do ideário da nação brasileira, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, que assim o fez sob a proteção de Deus. Então, eu gostaria de saudar todos os participantes desse seminário, agradecer muitíssimo pelo CNJ essa possibilidade de nos debruçarmos sobre um tema tão caro e desejar para todos um excelente trabalho e que ele tenha a transparência e a ressonância que ele merece, transmitindo-se a todos os segmentos da sociedade, a toda a mídia, a seriedade com que esses temas vêm sendo debatidos pelo Poder Judiciário e, acima de tudo, pelo Conselho Nacional de Justiça, que segue os seus nobres desígnios. Muito obrigado a todos e parabéns por essa iniciativa que eu desejo a todos os senhores. Tem a palavra o doutor Felipe Santa Cruz. Eu quero dar minha boa tarde a todos que estão nos assistindo. Antes de mais nada, saudar na pessoa de Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro Luiz Fux, saudar a magistratura nacional, saudar o CNJ, saudar o povo brasileiro na pessoa do ministro Fux. Quero saudar aqui, representando o Executivo, o ministro André Mendonça, nosso ministro da Justiça, o ministro Wagner do Rosário, da CGU, e, por fim, saudar os nossos companheiros de vida associativa, a doutora Noêmia Porto, da Anamatra, a doutora Renata Gil, da MB, e o doutor Eduardo Brandão, da JUF, cumprimentando todos os conselheiros do CNJ, na pessoa do doutor Marcos Vinícius Rodrigues. Serei extremamente breve, faço, obviamente, minhas as palavras do ministro Fux, né, muito mais brilhantes do que seriam as minhas, mas certamente absolutamente próprias para esse momento. O Brasil tem uma longa trajetória um difícil e penoso processo de enfrentamento à corrupção. A verdade é que o nosso país, aos olhos do mundo, muitas vezes foi visto como a pátria da impunidade. E nós, como brasileiros, apaixonados por nossa terra, temos que admitir as falhas desse processo de enfrentamento à corrupção ao longo da história. E esse momento talvez seja o divisor de águas, e por isso eu parabenizo o ministro Fux pela iniciativa, porque é aquela hora, e aí falo pela atividade privada, sou aqui representante de uma classe que 95% de seus integrantes são da iniciativa privada. O momento é muito grave, o momento é muito duro. No nosso estado, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro, dezenas, milhares de lojas fechadas, advogados, cidadãos, funcionários, empregados, na Rua da Amargura, pessoas nos sinais. Então, todo esse processo, né, que a Ordem se orgulha de ter feito parte, a conquista da lei da ficha limpa, o fim, através de uma decisão do Supremo em ação da Ordem, do sistema de financiamento absolutamente promíscuo que existia na política brasileira, a criminalização do Caixa 2, todo esse processo institucional, civilizatório, precisa agora ganhar institucionalidade, ministro Fux e todos aqueles que nos assistem, para que possamos efetivamente, através do compliance, através da discussão dos métodos, da autorreflexão das entidades públicas e privadas, possamos criar um ambiente de ética, um ambiente de moralidade,
e também um ambiente que retire o nosso país, porque todo esse processo, que talvez seja a dor de um parto, seja um processo doloroso por natureza, nos pega no meio de uma crise que nos levou de 7ª maior economia do mundo para 12ª, né? Brigamos para ficar em 12º lugar. E isso, a retomada para aqueles que acreditam na iniciativa privada, na força do povo brasileiro e no serviço público brasileiro, certamente passa por institucionalidade, Estado Democrático de Direito e eventos como esse. Parabéns ao CNJ, parabéns, ministro Fux, parabéns a todos os participantes. Muito obrigado. Tem a palavra a doutora Renata Gil. Muito boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento o ministro Luiz Fux e, na sua pessoa, cumprimento todos os magistrados, juristas dessa sala, cumprimento especialmente os assessores Walter, Marcos Lívio, que organizaram esse evento, um evento de suma importância nesse momento e um evento, ministro, que concretiza o seu plano de gestão apresentado no primeiro dia em que o senhor falou publicamente sobre as suas metas. Então, o senhor já está dizendo ao que veio e a sua fala, como disse o nosso querido Felipe Santa Cruz, bem demonstra todas as suas intenções e ações já à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Eu cumprimento o nosso presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz, cumprimento o nosso governo brasileiro nas pessoas do brilhante ministro André Mendonça, um homem sério que, com toda a sua serenidade e arrojo, tem conduzido a pasta da Justiça de forma brilhante, pasta essa responsável pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, mencionada pelo ministro Luiz Fux. Cumprimento também o ministro Wagner do Rosário e, em seu nome, termino cumprimentando todos que estão nessa sala virtual. Tanto o ministro André como o ministro Wagner são homens que hoje abrilhantam o governo e que tem um compromisso, porque já pude conversar com os dois pessoalmente, tem um compromisso em levar adiante a agenda de combate à corrupção. É muito importante que esse evento esteja sendo realizado no âmbito do Conselho Nacional, ministro Fux e demais integrantes, companheiros de luta, Noêmia, Eduardo André, porque o Conselho Nacional é integrante da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro e é responsável pela concretização de algumas metas que são negociadas, articuladas, quando nós iniciamos um período, sempre se inicia no início do ano e se concretiza, termina agora em novembro com a apresentação desses documentos, que são documentos nacionais, mas todos fulcrados em orientações internacionais. Então, esse seminário, né, que cria estratégias globais e que constrói novas pontes, é muito importante para nós que somos os operadores que vamos atuar na ponta. E eu digo, ministro Fux, digo porque, além do combate à lavagem de dinheiro e à corrupção ser a minha paixão, né, toda a minha vida no Poder Judiciário tem sido dedicada a esses temas. Eu fui a primeira juíza estadual a integrar a ENCLA, que surgiu em 2003, eu integrei em 2008, acompanho ela desde então, e tive o privilégio de avaliar como avaliadora do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional, que vai avaliar o Brasil já no cumprimento das suas 40 recomendações. Nós temos hoje a necessidade de avançar. E nós notamos que há um movimento de retrocesso. A própria lei de lavagem de dinheiro, que é o nosso instrumento maior, né, de combate à corrupção, porque a lavagem de dinheiro ela é um instrumento de combate à corrupção, sim, está sendo modificada, pelo menos há uma tentativa de modificação no parlamento, acabando com a autonomia do delito de lavagem de dinheiro. Na linha do que o ministro falou, o Brasil hoje, segundo as Nações Unidas, gasta 200 bilhões de reais com a corrupção. Nós investimos, segundo o orçamento brasileiro, em saúde, educação e segurança no ano de 2019, 228 bilhões. Então, é quase a mesma coisa nós gastamos no ano passado com corrupção, com os investimentos nas áreas principais, né, que a sociedade espera do país. E hoje foi divulgado um estudo importante do Instituto Filomena, que diz que os brasileiros esperam dos governos que serão aprovados agora nas câmaras municipais o combate à corrupção. Então, um dos 5 pontos principais
é o combate à corrupção. Eu desejo a todos que essa articulação que foi engendrada pela ENCLA outrora, desde 2003, ela se fortaleça, se robusteça. Eu acho que não há no mundo nenhum sistema tão engajado como a estratégia, que precisa ser fortalecida, né? Nós precisamos avançar e não retroceder. Com isso, eu desejo que o evento traga bastante frutos positivos e fico muito feliz nessa sala estarem renomados juristas, pesquisadores, eu vi inclusive de universidades russas, para trazer essa experiência que pode ser trocada com a experiência brasileira, que, como o ministro diz, é bem sucedida, porque nós já revertemos, inclusive em recuperação de ativos, um volume muito grande de recursos. Precisamos agora saber como lidar com esses recursos. O CNJ precisa avançar no seu banco de bens apreendidos, na destinação e na criação de verdade de um monitoramento desses recursos apreendidos com organizações criminosas e corrupção. Muito obrigada, boa tarde a todos e todas. Tem a palavra o doutor Eduardo André Brandão. Boa tarde a todos e todas, em especial o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento todos os conselheiros aqui presentes. Boa tarde ao ministro André Mendonça e ao ministro Wagner do Rosário, parabenizando pelo excelente trabalho que vem fazendo no governo federal. Boa tarde aos amigos Marcos Live e Walter Schwenkner, queridos colegas juízes federais, a Renata Gil e Noêmia Porto, colegas de briga associativa, grandes amigas, ao doutor Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, e a todos os demais integrantes dessa mesa. A corrupção, ela surge, e isso tem que ser muito bem colocado, ela surge no poder público através de gastos aceitos como legítimos, através de novos serviços e que aí são desviados, né? Então, a nossa busca é por transparência, é por compromisso, né? Essa tem que ser o norte de qualquer legislação, de qualquer atuação, porque sempre quando surge um novo serviço, uma nova ideia, né, em eleições, isso é muito comum de acontecer, ali você tem uma chance muito grande de você ter corrupção, né? Ela é cruel, pelo que, como muito bem disse o ministro e Renata, porque ela tira de quem mais precisa, dos investimentos onde nós precisamos, ela tira. E ela também é muito ruim para o país, porque ela gera descrédito entre todas as autoridades. Todas as autoridades públicas são consideradas com a corrupção como algo normal, como mal gasto, como algo normal, quando a gente sabe que isso está muito longe de ser a verdade. E isso tem que ser combatido. Todos aqueles que servem ao público têm que ter a preocupação com a sua imagem, seu zelo, e isso tem que ser reconhecido também pela população. E separar aqueles que mal usam o dinheiro público daqueles que cuidam do patrimônio, né? Eu gostaria de destacar, quando se fala em corrupção, o excelente trabalho feito pela Justiça Federal, né? Nós conseguimos, aí, através de muito preparo dos nossos colegas, de muita atenção, a gente conseguiu dar um pontapé inicial, desculpa a expressão, no combate à corrupção. Hoje isso é reconhecido pela população brasileira, ela confia no judiciário, ela elogia o trabalho do judiciário, e é através do judiciário que nós temos que procurar as soluções para inibir as práticas contrárias ao interesse público, né? Eu gosto sempre de destacar, fazendo uma menção especial à Operação Lava Jato, que ela não só combateu a corrupção, como também ela mostrou à população brasileira que o mau uso do dinheiro público tem que ser sempre combatido. E aí não importa se com corrupção ou não, o mau uso gera corrupção, mas nem sempre. Então, isso tem que ser combatido. Todos temos que fiscalizar. A transparência tem que ocorrer. E eventos como esse mostram esse compromisso do Conselho Nacional de Justiça na forma de estratégias para evitar essas condutas tão ruins para o nosso país. Então, gostaria de agradecer a todos e desejar um excelente evento. Muito obrigado. Tem a palavra a doutora Noêmia Porto. Uma boa tarde a todos e a todas.
Eu inicio cumprimentando com especial deferência o ministro Luiz Fux, digno presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e cumprimentando Vossa Excelência, eu ressalto e reconheço a presença de todas as autoridades que compõem esse dispositivo virtual de honra e também os participantes e as participantes deste webinário. Também ministro André Mendonça, ministro Wagner, doutor Felipe Santa Cruz, doutor Walter, doutor Marcos Lívio, minha querida Renata Gil, meu querido Eduardo, enfim, eu diria que conselheiros e conselheiras do CNJ, realmente é o público muito qualificado que comparece e prestigia esse webinário. A ANAMATRA, uma entidade nacional que representa em todos os níveis da carreira a magistratura do trabalho brasileira, cumprimenta os organizadores e realizadores desse webinário. Discutir a probidade, a transparência e a eficiência administrativa deve realmente ser uma pauta para todas as democracias sérias e consistentes do mundo. E falar da rigidez dos primados do artigo 37 da Constituição é também compromissar-se com modelos de gestão administrativa que estejam voltados a construir mecanismos de prevenção. Combater é importante, mas aprender com o passado também é relevante. Na realidade, o sistema de checks and balances não pode estar presente apenas na relação entre os poderes da República, mas também deve ser incorporado no sistema interno de cada um deles. O combate à corrupção é uma pauta pública e republicana, porque as vítimas, temos certeza, somos todos nós e, notadamente, os mais vulneráveis, que demandam e necessitam de serviços públicos adequados. Serviços públicos adequados, assim compreendidos, aqueles que são desenvolvidos ao ensejo da gestão da coisa pública de forma honesta e de forma digna. A ANAMATRA, contribuindo para o tema, elaborou desde 2012 uma sugestão legislativa, a sugestão legislativa número 52, depois transformada no PL 6665 de 2016, que foi apresentado na Câmara dos Deputados para incrementar o marco regulatório nacional. Na época, a ANAMATRA já tinha esse diagnóstico, ou seja, conforme estudo realizado pelo Departamento de Competitividade e Tecnologia da Fiesp, o custo médio anual da corrupção no Brasil já representava, há 8 anos atrás, 1,38% a 2,3% do PIB, ou seja, algo em torno de 41 a 69 bilhões de reais. Então, a corrupção, ela sim tem que ser considerada como um problema, inclusive para o desenvolvimento econômico e, com ele, o do mercado de trabalho do Brasil. Enfim, meus caros participantes e participantes, honradez pública e privada deve estar incorporada como uma cultura, como uma prática na vivência de cada cidadão e de cada cidadã. Desejo a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigada. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos e, com a devida autorização, declaramos encerrada essa solenidade de abertura. Você acabou de assistir aqui ao vivo na TV Justiça a abertura do Encontro Internacional Estratégias Globais para Reduzir a Corrupção. Como e por que o compliance importa? Este evento é promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Continue agora acompanhando a programação da TV Justiça. Uma ótima tarde para você.